conseguir ter mais padres, temos que trabalhar para isso, a pastoral vocacional, as orações pelas vocações. Que bom seria se cada comunidade paroquial pudesse ter uma comunidade de padres, 2, às vezes até 3. Em algumas a gente consegue, em outras não. Mas como é importante agora trabalhar muito pelas vocações. Eu tenho dito recentemente aos nossos padres que há 3 prioridades que estão intimamente ligadas e que são prioridades urgentes hoje, que já foram apontadas como prioridades em Puebla. O Papa João Paulo II, logo que ele foi eleito Papa em 1978. Vocês já eram nascidos? Eu vejo aí uns cabelos pretos, que aí eu não sei se são pretos mesmo ou se... pode estar enganando, pensa que é ele. Pois é, ele foi eleito Papa, já estava marcada a conferência de Puebla, mas foi adiada com a morte de Paulo VI, que morreu em 78. Veio João Paulo I, ficou só 33 dias, faleceu. Aí veio João Paulo II. E uma das primeiras viagens que o Papa fez para fora de Roma foi no México, para a conferência de Puebla. E já naquela ocasião ele falava de 3 grandes prioridades: família, juventude e vocações. Então toda a comunidade paroquial precisa ter uma pastoral familiar intensa e uma articulada ação em favor da vida. Toda a comunidade paroquial precisa articular cada vez melhor o setor juventude, a pastoral junto aos jovens. É o futuro da igreja. E a gente sabe que a nossa juventude enfrenta hoje grandes desafios. Quem é papai e mamãe aqui certamente vive uma grande preocupação com o filho que vai entrando na adolescência, e nessa sociedade na qual nós vivemos, com certos riscos. Como é que eu posso realmente favorecer que os meus filhos possam crescer de uma forma sadia, possam... Não é? E as vocações? Vocação é sempre, eu tenho que ter presente um leque amplo, né? Eu poderia rapidamente dizer para vocês como é que se desenha o leque vocacional. Primeiro, a vocação humana é a raiz de tudo. Nós somos seres humanos, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, cada um de nós tem que se realizar plenamente como ser humano. A nossa dignidade como ser humano é imensa. Somos pessoas humanas, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora, no chão da nossa humanidade, Deus semeou a sua própria vida. É a vocação batismal. Somos cristãos. No Filho, nós nos tornamos filhos. Olha que coisa. A vocação batismal, a vocação cristã, fundamental. Somos batizados, discípulos e missionários de Jesus. E a vocação cristã, a vocação batismal, ela traz consigo uma dupla abertura. A abertura para Deus, a dimensão vertical, a vocação à santidade. Faz parte da vocação cristã de cada um de nós, da vocação batismal de cada um de nós, a vocação à santidade. Ser santo não é privilégio de alguns, é um convite que Deus faz a todos. E faz parte também da vocação cristã a abertura para os irmãos, o colocar-se a serviço dos irmãos. O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Então, no chão da nossa humanidade, Deus plantou a sua própria vida, a vocação batismal, a vocação cristã. E no bojo desta vocação cristã, esse duplo chamado à santidade e ao serviço. Então, cada um de nós, como cristão, como discípulo missionário de Jesus Cristo, vai colocar os seus dons, os talentos que recebeu de Deus
a serviço da comunidade. É isso que faz a comunidade amadurecer, crescer, cada um colocando ali os dons que recebeu. Carisma é uma graça, é um dom que eu recebo, não em primeiro lugar para o meu proveito. Claro que eu também vou me beneficiar do dom recebido, mas o carisma é um dom recebido para ser colocado a serviço dos irmãos, a serviço da comunidade. E quantas pessoas se dedicam, eu fico pensando numa comunidade, a generosa dedicação dos catequistas, né? Formando, favorecendo a experiência do encontro com Jesus para os pequeninos, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os anciãos, porque a formação cristã é permanente. Quantos talentos hoje, a missa tão belamente cantada, isso supõe que se eu tenho jeito para o canto, eu vou ajudar a comunidade a cantar. Eu coloco meus dons. Esse é um dom que eu não tenho. Se eu começar a cantar, vocês saem correndo. Né? Vocês vão sair correndo, apavorados. Meu Deus, como é que desafina, né? Mas quem tem esse talento, ajuda a comunidade. Quantas pessoas discretamente exercem a liderança e a coordenação no seio de uma comunidade. Ajuda a equilibrar as coisas, ajuda a desfazer tensões. A pessoa tem essa capacidade, ela sabe com jeitinho harmonizar as coisas e ela vai assim discretamente, às vezes a gente nem quase percebe e ela está ali abrindo caminhos, está ali ajeitando as coisas, está ajudando a superar pequenas tensões, e aí coloque esse talento a serviço da comunidade. Os jovens, quem melhor do que os jovens para evangelizar outros jovens? Como é bonito quando os adolescentes e jovens se preparam para a crisma e uma vez crismados se tornam verdadeiramente apóstolos para outros jovens. Quantos casais, quantas famílias generosamente se dedicam para favorecer na comunidade, para ajudar o padre a construir uma forte pastoral familiar, uma intensa pastoral catequética, uma bela pastoral vocacional, cada um colocando os seus talentos. Existem milhões de outras funções muito importantes, estou dando alguns exemplos. Agora, o Evangelho hoje nos ensinou uma coisa muito importante, muito consoladora para nós. Por mais organizados que nós sejamos, por mais estratégias que a gente tenha para a pastoral, o primado, o primeiro lugar é da graça de Deus. Quando Jesus diz, vós sois os ramos, eu sou a videira. Se o ramo não estiver ligado à videira, não produz frutos. Uma coisa tão fácil de entender. Vocês até têm mais facilidade, que vivem mais junto ao campo, sabem que se eu separo o galho de uma árvore, se eu corto o galho, se eu separo, e esse galho não recebe mais a seiva, ele não é capaz de produzir frutos. Ele vai secar. Não é verdade? Então Jesus aqui no Evangelho diz uma coisa, o Papa, o Beato João Paulo II, quando terminou o grande jubileu do ano 2000, vocês se lembram do jubileu do ano 2000? Peraí, gente, vocês não se lembram do ano de 78, né? Em que o Papa foi eleito Papa, eu até aceito, mas do ano 2000 nós estamos só há 12 anos, né? Alguns aqui ainda... Quantos anos você tem? 10? É bom, eles não eram nascidos. Com a idade dele eu entrei no seminário, né? Fazendo admissão ao ginásio, era costume naquela época. Então, meus queridos irmãos, o Papa, quando terminou o grande jubileu, ele escreveu um documento muito bonito, que em latim é chamado de Terço Millennium Ineum Te.
Isto é, o terceiro milênio que começa. E aí ele diz assim, ele aponta algumas prioridades para a igreja no terceiro milênio. Ele fala da vocação universal à santidade, a medida alta para todos nós. Ele fala da arte da oração. Se nós não rezarmos, nós nos tornamos medíocres. Ele fala do anúncio da palavra. Ele fala do sacramento da Eucaristia como centro da vida do cristão. Ele fala da importância do sacramento da reconciliação. E ele fala do primado da graça. E ele usa justamente esse evangelho. Sem mim, nada podeis fazer. Então, isso não significa que nós não sejamos organizados, que a gente não procure ter boas estratégias na nossa ação pastoral. Tudo isso é importante. Mas isso supõe como prioridade o primado, não é a nossa habilidade. O primado, o primeiro lugar, é a força de Deus em nós, é a graça de Deus. Por isso a gente não precisa desanimar nunca. Paulo dizia, é na fraqueza que eu me glorio. Isto é, aí eu percebo que não é obra minha, é a ação de Deus em mim. Então vamos continuar nos organizando, mas sabendo que o primado é dele, é a ação dele. Ele é a videira, nós os ramos. Se nós quisermos produzir frutos, temos que estar bem ligados nele, que é a videira. Dele que a gente recebe a seiva, que nos faz capazes. A graça dele é que nos capacita para que a gente possa produzir frutos. E aí eu já vou concluindo, para não nos alongarmos muito. Eu queria, como ontem lá em Antunes, eu queria recordar 5 grandes desafios para a igreja nos dias de hoje. E para toda e qualquer comunidade paroquial, para toda e qualquer comunidade que faz parte de uma paróquia. Primeiro grande desafio, a igreja é missionária. Então, igreja em estado permanente de missão. Nós não podemos esperar que as pessoas cheguem, não. Nós temos que ir ao encontro das pessoas, especialmente daquelas que estão afastadas. Então, a igreja é missionária. Toda comunidade precisa estar em estado permanente de missão. Nenhuma comunidade pode estar fechada em si mesma. Ela precisa ser missionária. Segundo desafio, a igreja é a casa da iniciação à vida cristã. E não apenas no sentido de que a paróquia, a comunidade, a igreja vai preparar aquele jovem pequenino para o batismo. Depois, lá pelos 8 anos, a primeira comunhão. Lá pelos 13, 14, a crisma. Lá pelos 25, ou vai ser padre, ou então encontra uma morena e resolve dizer, vai se casar. Mas não precisa ser só uma morena, quer dizer, é uma só. Pode ser ou uma morena, ou uma loura, ou uma ruiva. Não é isso? Mas pode também ser padre, pode ser uma religiosa.